Meus irmãos, nós estamos juntos estudando um tema neste momento que é muito importante para o que nós estamos propondo como igreja. Nós queremos, eu tenho falado isso a cada semana, mas é importante sempre relembrar para que a gente possa fixar isso na nossa mente. Um dos princípios de aprendizado é a repetição, né? Repetir. Alguns princípios precisam acontecer para que a gente possa assimilar certas verdades. Então, o que nós temos proposto aqui, irmãos, desde o começo do ano, é um desafio como igreja para a evangelização e para a intercessão. É o nosso primeiro desafio deste ano, mas, ao mesmo tempo, nós vamos entender que a igreja precisa se preparar para o crescimento. Quando evangelizamos, quando intercedemos, há uma mudança, uma transformação no mundo espiritual. Isso, consequentemente, vai gerar vidas. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para lidar com as vidas. Nós temos que cuidar das nossas, claro, para a gente continuar sendo uma igreja que procura cuidar das pessoas. Por outro lado, também temos que ampliar o nosso raio de ação para que a gente possa cuidar de mais pessoas. Nós já estamos nos movimentando em algumas áreas, já desde o ano passado. Começamos com o propósito de mudar de salão para ter mais estrutura. No começo desse ano a gente abriu, no domingo de manhã, por exemplo, um segundo culto. Por que um segundo culto? Pastor, a gente dá uma apertadinha, põe mais um pouco de cadeira aqui, para alguns cultos a gente consegue colocar todo mundo aqui. Sim, consegue até se botar mais uma fileira aqui, mais um pouco de cadeira ali, enfim, para ceia, talvez celebração, a gente precisa fazer isso. E por que um segundo culto? Já pensando num crescimento que vem depois, já para nos habituarmos, nos adaptarmos para essas mudanças. Pedimos aos voluntários que começassem a ajudar. Então, às vezes, é até um pouco esforçado para nós, em alguns momentos, ter até 2 cultos. Mas por que nós estamos insistindo nisso? Porque a gente crê no resultado do trabalho. Fala amém, irmãos? Só que não é só também botar mais um culto. Isso é toda uma estrutura para que a igreja se desenvolva, possa atender as pessoas, lembrando que as demandas antigas, as necessidades que as pessoas tinham quando começaram a vir para a igreja, como as nossas necessidades, hoje o mundo tem outras necessidades além daquelas. As pessoas precisam ser libertas? Precisam conhecer Jesus? Precisam ser acompanhadas? Precisam, isso desde sempre. Só que quando o mundo muda, com o passar do tempo, as pessoas têm outras necessidades diferentes. Por exemplo, o nosso mundo hoje, ele tem uma necessidade muito grande de cuidado com a alma. O mundo hoje está com problemas de alma, muito mais do que físicos. Para várias enfermidades mais antigas, hoje já tem até tratamento. Gente que morria rápido, agora demora para morrer, vive uma vida até saudável, tomando um remédio, se cuidando, né? Agora, existem doenças na alma do nosso tempo que ninguém está conseguindo lidar com elas ainda. E a igreja precisa estar atenta a isso. A igreja precisa estar atenta para acompanhar, para apoiar. Então a igreja ela tem que se movimentar de acordo com as necessidades que se apresentam no nosso tempo. Quando uma igreja está num determinado bairro, ela tem um grupo de pessoas com um tipo de necessidade. Se ela vai para uma outra região, ela tem uma outra necessidade. Se ela está numa cidade grande, ela tem uma necessidade. Se ela está numa cidade pequena, é uma outra realidade e uma outra necessidade. Isso é se adaptar à cultura. Quando se faz missões, muitas missões fracassam porque as pessoas tentam implantar uma igreja igual no país dela, num outro país, numa outra cultura. Ah, pastor, mas o evangelho é o mesmo. Sim, o evangelho, a verdade do evangelho é a mesma. Mas a maneira como as pessoas recebem e a necessidade e a linguagem é diferente. Então, o que nós estamos procurando fazer aqui, despertando os dons, é procurando também dispor as coisas diferentes que Deus tem dado para a igreja,
mas muitas vezes nós não percebemos, porque anteriormente nós não necessitávamos disso, não tínhamos necessidade disso, e de alguma forma também, por não conhecer, não colocamos à disposição. Então, quando a gente começa a se aprofundar no crescimento da igreja, em conhecer melhor os dons, há uma distribuição melhor dentro das tarefas dentro da igreja. Porque a gente sabe que às vezes acaba havendo um acúmulo para algumas pessoas e sobrecarrega algumas pessoas, né? E outras ficam sem fazer. Existem pessoas que não querem fazer nada. Isso é um fato. Eu não estou falando dessas pessoas. A gente tenta convencê-las a se envolver. Eu não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que querem servir e que querem trabalhar. Alguns querem servir e nunca se acharam numa posição, estão para um lado para o outro, fazendo com amor, com carinho, mas sem obter resultado. Outros estão sobrecarregados, fazendo o que é para ele fazer e o que é de outras pessoas fazer também. Então a gente acaba tendo uma confusão e um peso muito maior. O que Deus quer é gerar uma diversidade dentro da igreja, em que os diversos dons diferentes sejam descobertos por cada um de nós e, ao mesmo tempo, também colocados em prática. A gente vai despertar alguns para trabalhar, pessoas que nunca trabalharam, para começar a servir, porque agora sabem qual é o seu propósito. Alguns irmãos que estão sobrecarregados, tirarem esse peso sobre eles para que eles possam fazer aquilo para qual eles foram chamados. E alguns irmãos que estão, por um lado e por outro, tentando se achar, sem resultados, às vezes até tristes e frustrados, encontrem o seu propósito de vida e agora eles já servem, mas não estão tendo resultado. Agora que eles sirvam e tenham resultado. Porque uma coisa que nos motiva demais, irmãos, é quando você vê o resultado do seu trabalho. Isso é muito bom, irmãos. Isso nos realimenta, nos fortalece. O problema não é trabalhar duro. O problema é trabalhar e não ter resultado do trabalho. Esse é o problema. E quando se trabalha sem propósito, a gente acaba não tendo o resultado esperado. Outra coisa, quando a gente também vai fazer uma tarefa para a qual a gente não tem dom, o resultado é muito pequeno ou quase nenhum. Também gera frustração. Então, por isso que eu estou falando sobre isso aqui, repito, estou falando, vai gastar um tempo falando sobre isso, porque a igreja tem que se adaptar, melhorar algumas áreas que nós já conhecemos, intensificar, outras áreas melhorar, para que a igreja esteja pronta para um crescimento organizado. Não só trazer pessoas para a igreja, para depois de um tempo perdê-las novamente, como já aconteceu muito anteriormente. Nós somos um remanescente, essa é a verdade. Quantas pessoas já passaram pela nossa igreja? Vocês conhecem a realidade daqui, mas a realidade que eu tive no campo onde eu estive não é diferente daqui, é a mesma coisa. Passa muita gente, e eu vou dizer para vocês, e não é que essas pessoas não foram abençoadas, não, foram muito abençoadas. Tem gente que tem um monte de testemunho, foi abençoada, recebeu um milagre, recebeu prosperidade, recebeu bênção. Não foi porque ele não sentiu Deus, não viu Deus, não foi abençoado, não, moço. Muita gente muito abençoada, mas não permaneceu, por alguns motivos. Um deles é não se encontrar dentro da estrutura da igreja. Ou não ter sido bem cuidado no sentido de não ter aquilo que precisava para cuidar dessa pessoa, ou porque essa pessoa não se achou dentro do corpo de Cristo, dentro da realidade da igreja que nós temos. E a igreja o corpo é completo. Os membros já estão ali, os dons já estão ali. A questão é descobri-los e colocá-los para funcionar do jeito certo. Esse é o nosso desafio. A partir deste ano a gente está trabalhando um pouco mais disso. Não é uma coisa simples para fazer, não é uma coisa rápida para fazer, leva um tempo, mas tem que começar, senão nunca vai acontecer. A gente vai olhar para trás aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, se Jesus não voltar, e vamos estar enfrentando as mesmas dificuldades. Né? Eu sei que poderia até ser mais cômodo não mexer nisso. Deixar do jeito que tá bom? Não. Vamos correr atrás, vamos nos esforçar, vamos orar, vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, e do jeito que Ele quer que a gente faça, com os dons que Ele nos deu para fazer. Aí sim nós teremos os resultados esperados, agradaremos a Deus, nós ficaremos felizes,
e as pessoas que recebem também ficarão felizes. Fica bom para todo mundo. Amém? Vamos então à nossa palavra aqui nesta noite. Nós estamos na nossa quarta ministração com este tema, aprofundando os dons espirituais. A nossa lição hoje diz: talvez estejamos fazendo isso errado. Qual é o tema de hoje? Talvez estejamos fazendo isso errado. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu escrevi aqui, para você entender um pouco do que eu estou falando. O quebra-cabeça é um jogo de montar pequenas peças que fazem parte de uma imagem. Não basta encaixar as peças, mas é preciso encaixá-las no local correto para que a imagem apareça da forma correta. Todo mundo sabe o que é um quebra-cabeça? Todo mundo sabe? Quando eu falo quebra-cabeça, estou falando daquele que você põe, por exemplo, numa mesa, tem pecinhas e você encaixa e ali tem um desenho, uma fotografia, uma imagem. Tudo bem? Entenderam, né? Isso é um quebra-cabeça no sentido mais básico de todos. Então, eu estou usando este conceito para explicar para vocês um princípio, tá bom? Vamos lá então. Normalmente, para montar um quebra-cabeça, a gente tem que começar montando as bordas, separando as peças por cor e depois ir montando passo a passo até completar por inteiro. É uma tarefa que exige atenção, dedicação e perseverança, pois não é fácil. Então, quem já montou um quebra-cabeça? Deixa eu ver. Eu já montei. Olha, quase todo mundo, gente. Praticamente todo mundo já montou, que legal. Já montaram de que tamanho? Eu montei um com um colega de 2.000 peças. Ficamos uma semana montando. Alguém já montou um grande ou não? Quantas peças? Aquele de criança com 4 peças, Igão? Ah, por favor, né? Hein? Oi? Quê? 100 peças já fica um pouquinho mais difícil, né? 200, 500, né? Então, irmãos, você monta. Então, quando você começa a montar um quebra-cabeça, quem já montou mais que uma vez, vai pegando o jeito, entende o seguinte, que o quebra-cabeça, ele é um retângulo, normalmente, assim, né? E aí você começa pelas bordas, separando as peças da borda. Por quê? Porque é mais fácil de montar. Você sabe que um lado é reto. Aí você vai procurando, você separa aquelas, porque você sabe que aquele é o contorno. Você começa fazendo os de fora para depois trazer para dentro. Isso facilita para quem monta. Outra coisa é, quando você põe muita peça misturada, é muito colorido, é uma bagunça. Não é? Então, normalmente, você tem uma imagem do que você quer ser. Então, geralmente, o quebra-cabeça tem uma caixa, e lá na caixa é a foto da imagem que você vai montar com o quebra-cabeça. Então, você põe na imagem, você vê, olha, se é uma paisagem, por exemplo, sei lá, tem árvores, então tem uma árvore que, sei lá, que tem fruto, ou que tem uma folha diferente, é meio avermelhado. Aí você pega o quê? Você pega as pecinhas com tom de vermelho e separa um pouco para cá. Porque não é tudo vermelho, ajuda você a achar as peças depois. Tem um gramado aqui, então as peças mais verdinhas aqui. Tem um céu azul, as peças azuisinhas você já deixa mais ou menos separado por grupos e depois fica mais fácil para você procurar. Porque põe aquele bolo, se cada vez você procurar uma peça, você tiver que procurar nos tons de cor, vira aquela bagunça. Quanto maior o quebra-cabeça, mais organizado você tem que ser para você conseguir montar as peças. E depois que você acha, não é qualquer peça que entra em qualquer lugar. Essa é a ideia do quebra-cabeça. É você ter a paciência de encontrar a peça certa, com o formato certo, para um lugar certo. Esse é o desafio de um quebra-cabeça, tá? Continuando aqui, ó. Às vezes você pega uma peça e parece que ela encaixa ali. O corte da peça encaixa. Mas depois você percebe que está cortando o desenho, está faltando um pedaço e não dá continuidade na imagem. Então você olha uma pecinha, ela tem um formatinho. Aí você procura, aí você acha ali. Essa peça é do formato que tem aquele ali. Aí você vai lá colocar. Às vezes até chega a encaixar naquele espaço. Mas ela não dá continuidade no desenho. Você fala, não, essa peça, o encaixe é certo, mas a imagem não combina, então essa aqui não é daqui. Aí você continua a sua procura, porque não basta só colocar peças que encaixam, elas precisam dar continuidade na imagem, senão fica bagunçado.
Tá? Já vou explicar o pastor, que é isso aqui? Já vou explicar por que eu estou falando isso aqui. Tá? Então você vai procurar outra peça parecida com aquela, confere a cor, o encaixe, o segmento da imagem e finalmente coloca no lugar e dá certo. Tá? Então, você procura, achou, encaixou, beleza. Põe lá, deu certo. O trabalho do pastor ou da liderança na igreja é como a montagem de um quebra-cabeça. A igreja tem muitas partes, muitas peças, e temos que colocar essas peças no seu devido lugar. Então, eu estou usando uma analogia, uma comparação. A igreja, ela tem muitas peças. Quem são essas peças, pastor? Somos nós. Nós somos essas peças. E Deus quer que essa igreja tenha uma cara, que ela tenha uma imagem. Deus já tem imagem dessa igreja. E aí, cada pessoa que ele traz para essa igreja é uma parte desse grande quebra-cabeça, é uma parte. Só que as pessoas, elas precisam ser orientadas, elas precisam ser coordenadas para poder descobrir quem elas são e para se encaixar no lugar certo. Então, o trabalho do pastor e da liderança é encontrar as pessoas certas para os lugares certos. Esse é o desafio. Eu estou trazendo para vocês uma reflexão. Por quê, irmãos? Porque na nossa cabeça, durante muito tempo, sempre foi a ideia o seguinte: o trabalho do pastor é não deixar as ovelhas ir embora. Tem que cuidar delas, para elas cercar as pessoas, assim ou não? Porque a nossa ideia de pastor é a pastor que cuida das ovelhinhas, não é assim ou não? Aí você tem que fazer uma cerca alta para as ovelhas não fugir. Se fugir alguma, você corre atrás. Não é isso? Se machucar, você tenta sarar e manter o seu rebanho. Primeiro conceito. Não é? Esse é o conceito do pastor. Para quem serve o pastor? É para curar, é para cuidar das pessoas, para manter as pessoas. Mas, irmãos, a Bíblia não fala isso. Mas o pastor não tem que ter cuidado com as pessoas? Claro. Mas o maior cuidado que nós podemos ter com as pessoas é fazer com que elas se descubram como parte do corpo. Porque quando as pessoas se descobrem como parte do corpo, entendem quem elas são, e elas se encaixam no lugar certo, ela não vai querer sair. Porque ela se achou. Como eu já disse a vocês, cada um de nós tem dentro do nosso coração, lá na nossa alma, como Deus colocou, uma característica ligada ao propósito que Deus tem para nós. E nós só seremos completos quando nós acharmos esse propósito. Então, você pode fazer um monte de coisa para cercar, para entreter, para distrair, para cuidar. Enfim, você pode usar abraço com amor, ou você pode usar intimidação, ameaça, um monte de coisa. Mas tem gente que vai sair do mesmo jeito. Vai sair por quê? Porque ela não se encontrou, ela está tentando se encontrar. Às vezes nós obedecemos e ficamos, mas não nos encontramos. Então fica sempre um senso de falta alguma coisa, precisa de alguma coisa a mais. Uma falta de contentamento. Então o desafio da liderança da igreja, segundo a palavra de Deus, eu vou ler com vocês agora, não é distrair, ou só cercar as pessoas, ou só cuidar, né, para que o lobo não invada, para que o lobo não as pegue. Não, é encontrar o propósito dessas pessoas dentro do corpo de Cristo. É isso que Paulo fala sobre isso. Porque só entender o seguinte, só tem o termo pastor como função só em Efésios nesse texto. Depois tem uma versão que Pedro fala obedecer os vossos líderes e tal, mas a única vez que aparece a palavra pastor como alguém que cuida das pessoas, no sentido do Novo Testamento, das cartas, a única vez é o texto de Efésios capítulo 4. Então, a gente criou essa cultura, alguém criou essa cultura, criou esse conceito, e foi passando, mas o desafio pastoral mais importante
é achar o lugar certo de cada pessoa dentro do corpo de Cristo. Esse é o maior desafio que ele tem. Tá? A pessoa descobrir o porquê que ela está ali. Qual o seu propósito de vida? Vamos continuar aqui, se eu entender melhor. Esse é o trabalho pastoral em Efésios 4, de 11 a 15, sobre os dons ministeriais de liderança. Esses líderes receberam o dom de Deus para ajudar a igreja a se organizar, para que ela cresça, amadureça, para que ela seja uma bênção. Fala amém. Vamos ler aqui Efésios, capítulo 4. Eu não coloquei o texto aqui, porque senão ia ficar longo. Dessa vez a nossa lição está maior, porque eu coloquei 2 ilustrações aqui para ajudar. Então o texto ficou longo. As ilustrações, daqui a pouco a gente vai olhar aqui. Para o pessoal que está em casa, eu vou colocar no vídeo depois para vocês olharem também, que vocês não têm o papel. O texto sempre fica junto ao vídeo. O texto que a gente usa aqui está sempre nos vídeos. Lá no YouTube, se você olhar para baixo do vídeo, a descrição do vídeo, lá tem o mesmo texto que nós usamos aqui. E eu vou colocar a imagem na tela para vocês verem também, quem vai assistir em casa depois. Então, Efésios 4:11, eu vou ler a linguagem de hoje, tá? Diz assim: foi ele, tá falando de Jesus, tá? Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, Paulo está dizendo que o Senhor escolheu algumas pessoas, que é o que nós chamamos, quem fez o devocional comigo, viu lá que teve um dia que eu falei sobre, foram 3 dias na verdade, eu dei uma explicação e falei mais 2 dias, né? Foram 3 dias falando sobre os dons ministeriais, lembram disso? Eu expliquei e junto com a explicação falei sobre apóstolo. Depois eu falei sobre profetas e evangelistas e depois no 3º dia, pastores e mestres. Se você ouviu, maravilha. Se você não ouviu, vai lá no YouTube, os nossos devocionais estão lá, você pode ver essas lições, tá bom? Esses devocionais. Então Deus deu 5 dons ministeriais. São dons ligados à liderança, com características definidas para áreas específicas, mas todas elas visam uma coisa em comum. Qual é? Aqui diz no versículo 12, ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, primeira coisa, os dons ministeriais, eles são dados por Deus para pessoas, para que essas pessoas façam um trabalho junto ao povo da igreja, aos membros da igreja, e que os ajude a se preparar para o quê? O serviço cristão. Então, o desafio da liderança é botar todo mundo para trabalhar. Porque o conceito normal é quem está na liderança trabalha e as outras pessoas sentam e ouvem. Alguns sentam e querem sentar e ouvir porque não querem trabalhar, mas tem outros que têm aquele conceito católico, né, de séculos, né, de milênios, que é o quê? Que alguns são escolhidos para ter uma graça de Deus e o resto das pessoas sentam e ouvem. E a gente já sabe que não é assim. A Bíblia diz que não é assim e aqui está dizendo. Então o que acontece? Deus, a gente já aprendeu, Deus deu dom para todos. Alguns têm dons ministeriais. E o desafio desses dons ministeriais é conduzir as pessoas da igreja, o povo da igreja, ao serviço cristão. Então você percebe que o desafio que as pessoas que lideram na igreja têm é fazer com que o povo de Deus trabalhe servindo as pessoas. E esse trabalhar não é só fazer tarefas, é fazer cada um segundo a capacidade que eles têm. No outro domingo que nós estávamos aqui na Santa Ceia,
Quem estava aqui na sede? Deixa eu ver. Todos estavam, acho que praticamente todos estavam aqui. Vocês viram eu pegando ferramentas, não viram? Sim ou não? Cada ferramenta que eu peguei, todo mundo sabia o que era. Peguei um serrote, peguei um alicate, né? Peguei o que mais? Um martelo. O que mais que eu peguei? Uma trena. Oi? Tesoura, assim, ferramentas gerais, né? Uma trena, uma tesoura, não é isso? Depois eu falei sobre ferramentas diferentes, foi isso? Ferramentas diferentes. Cada uma tem uma função. Depois eu peguei o serrote e falei, vou cortar o pãozinho, não foi? Aí todo mundo ficou... Só vamos ver a cara de vocês, irmãos. Eu olhando na cara de vocês. É que a gente não tem como filmar daqui pra lá pra olhar. Vocês ficaram assustados quando eu falei que ia cortar o pãozinho com o serrote. Não é? E aí o que eu fiz? Eu comecei a explicar uma coisa mais específica. Mesmo dentro das ferramentas, por exemplo, como uma faca, existem vários tipos de facas diferentes. Assim como existem dons específicos para áreas diferentes, tem maneiras diferentes de usar o dom. E as pessoas têm essa característica. Sobre evangelização, alguém evangeliza de um jeito, outro evangeliza de um outro jeito. Um evangeliza com milagres, o outro evangeliza com obra social, o outro evangeliza com música. Então, é como se fossem facas diferentes para cortes diferentes. Todas cortam, mas para coisas diferentes. Então, é essa sabedoria de administrar e saber o que é o que, quem vai em que lugar, saber quem é cada um, é o desafio da liderança da igreja. Esse é o nosso desafio. Por quê, irmãos? Porque enquanto você não acha a sua função para que você nasceu para fazer, você vai estar sempre insatisfeito. E pessoas insatisfeitas, elas têm reações que não são boas. As pessoas podem se sentir mal por não estar trabalhando, baixa autoestima, desanimadas, desmotivadas. Algumas ficam irritadas, nervosas, estressadas. Né? Algumas querem ir embora. Algumas acham que se ela não conseguiu fazer bem uma coisa, então ela não serve para mais nenhuma outra. Enfim, são reações que a gente vê na igreja no dia a dia. Quando alguém encontra o seu chamado e a sua vocação, ele fica em paz. Ele fica bem. Primeiro porque tem resultado, porque ele nasceu para fazer aquilo. Então o resultado aparece. Então, quando se tem resultado positivo, já motiva a gente. Outra coisa, você entende que você nasceu para fazer aquilo. Então você fica em paz. E gente em paz não dá trabalho. Não é que não tenha problema, que não passe luta. É porque a pessoa está bem, ele está alicerçado, ele está firmado. Esse é o meu lugar, esse é o meu encaixe. Eu nasci para estar nesse lugar aqui. Aí a pessoa fica bem. Então o ambiente da igreja não só é mais produtivo para os outros, que recebem o nosso serviço bem feito, como também é positivo pelo ambiente de alegria, de animação, cada pessoa cumprindo o seu chamado. Então o desafio pastoral, o desafio da liderança da igreja é ajudar as pessoas a colocar os seus dons em prática. Porque não adianta só trabalhar, é trabalhar com o dom que Deus deu. É isso que o texto está dizendo aqui. Diz assim, vou ler de novo o 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, como é que se constrói o corpo de Cristo? Com o serviço cristão. Servindo uns aos outros, nós construímos o corpo. Por quê? Se eu achar o meu lugar e começar a funcionar nesse lugar que eu estou, quem estiver conectado a mim vai receber daquilo que eu tenho. Vou dar um outro exemplo para você entender aqui, que é o exemplo de Paulo mesmo sobre corpo. Corpo, por exemplo. Um dos membros mais destacados do corpo é a mão. Sim ou não? Um dos membros mais destacados do corpo são as mãos. Por exemplo, minha mão direita é a minha habilidade maior. Eu não sou canhoto, então sou destro. Então a minha maior habilidade está na mão direita. Certo? Então está aqui minha mão. Minha mão faz muita coisa. Ela tem habilidade, a gente escreve, enfim, faz tanta coisa com a mão. Não é? Por exemplo, mas para essa mão funcionar, eu dependo de outras partes. Eu dependo do coração. Pastor, o que tem a ver a mão com o coração? Porque o coração faz o quê? Ele bombeia
Sangue. Para essa mãozinha, esse dedinho aqui funcionar, o sangue tem que correr e chegar aqui. Só que não pode ser só sangue. O sangue tem que estar oxigenado para estar bem. E o oxigênio vem da onde? Quem faz ter oxigênio no sangue? Pulmão. Pulmão. O pulmão gera. Mas o sangue também, quando ele começa a circular, ele começa a ficar sujo. Aonde limpa o sangue? Na onde? No rim. Aonde tem produção de um novo sangue? No fígado. Então você vai percebendo que o intestino, o estômago digere, o intestino distribui as proteínas, vitaminas para o corpo, corre no sangue, enfim, para que está funcionando. Só que para poder funcionar aqui, eu tenho músculos, tendões, ossos, para poder, tudo aqui funcionando, essa mão vai funcionar. Né? Perceberam, irmãos? Tudo isso aqui vai funcionar. Só que tudo sai daqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, o cérebro tem uma conexão aqui, ó, que é na nossa medula. Aqui é o sistema nervoso. São impulsos elétricos que vêm do cérebro. Esses impulsos correm e fazem com que eu pensei e o meu corpo responde. Você percebeu que a mão, por mais habilidosa que ela seja, quantas coisas ela precisa? Direta e indiretamente. Agora, se uma dessas partes falha, vou dar um exemplo. Pra você entender, ó. Uma coisa comum que faz as pessoas terem dificuldade em alguns movimentos nos extremos, a pessoa começa a ter dificuldade, não chega direito, nos pés, nas mãos, é quando a pessoa tem diabetes alta. Sim ou não? Começa a perder a vida ali. Sim ou não? E aonde é que faz ter equilíbrio do açúcar, que queimou, que não queimou, da insulina, aonde é? No pâncreas. Quem é o pâncreas? Sei lá, fica onde? Se eu perguntar para vocês, onde fica o pâncreas? A maioria de nós não vai ter ideia de onde fica o pâncreas. Mas ele é importante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, se faltar algum, se algum não funcionar direito, afeta. Se o meu pâncreas não funcionar direito, o que acontece? Minha mão vai sentir. E outras partes também, mas estou usando o exemplo da mão. Minha mão vai sentir. Porque ela não vai ter. Entendeu? Não vai ter o sangue até o final, a força toda, e ela não vai ter, vai começar a perder a cor, vai começar a perder a mobilidade, em algum momento ela vai começar a necrosar. Não é o que acontece? Uma pessoa com diabetes alta? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar, gente? Eu sei que vocês sabem. O senhor Alan teve esse problema, não teve? Sim ou não? Teve nos pés. Começou com o dedo, passou o Geraldo, se não ficou esperto, quase passou por isso aí também. Foi, pastor? Então, vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? A importância de cada parte, para que funcione bem. Não só estar lá, mas funcionar direito. Então, quando a gente consegue achar as pessoas certas para os lugares certos, para colocá-las para funcionar para aquelas que elas foram feitas, vai dar certo. Não eu querer pegar um pâncreas e colocar na ponta da minha mão para substituir minha mão. O pâncreas não vai fazer nada. O pâncreas tem que estar lá no lugar certo, no processo, ligado às partes corretas para poder funcionar. Entendeu? Não adianta eu pegar a minha mão e colocar, não, o pâncreas não está funcionando. Põe uma mão lá no lugar do pâncreas. Não vai funcionar. Então, irmãos, não é falta de membros, não é falta de pessoas e de dons. O problema é que tem dom parado, tem gente que está usando a mão para outra coisa que não é para a mão fazer, ou vice-versa. Né? E aí, irmãos, a coisa não vai. Não é por falta de, mas é por não conhecer melhor as pessoas e a gente não se conhecer. E esse é o desafio que eu tenho proposto para vocês. Porque a insatisfação é real, principalmente por quem é apaixonado pela obra de Deus. Eu já vivi essa insatisfação durante muito tempo, de estar na igreja, de fazer praticamente tudo um pouco, tudo que pedia faz.
Eu aprendi a ser obreiro assim. Né? O obreiro não tem serviço ruim. A gente tem serviço que a gente não gosta e aqueles que a gente gosta. Mas a gente aprendeu a obedecer. Foi a primeira coisa que eu aprendi. O missionário Francisco Afonso dizia o seguinte: na escola você aprende o ABCD, na igreja você aprende a obedecer. É uma coisa que eu não esqueço. Então você obedece e você faz com amor. Não é falta de amor, não. Mas tem coisa que você faz, irmãos, é sofrido. É sofrido porque não é para você fazer, não tem nada a ver com você. Você é um peixe fora d'água. E o pior é que além de você não se sentir bem fazendo aquilo, você não tem resultado. Não funciona. E aí, irmão, a gente fica sofrendo porque as pessoas dizem, você não tem fé, você não se esforçou, você tem que orar mais. Entendeu? Você tem que fazer de coração. E aí ficam julgando a gente, não sabem que o nosso coração é sincero para servir. Eu passei muito tempo na igreja assim. Até o momento, não foi ninguém que pegou e foi me ensinar, e alguém sentou comigo e falou. Isso que eu estou falando para vocês, irmãos, ninguém fala em igreja, eu estou falando um negócio que não costuma falar. É sempre assim, vai lá e faz. Pega aí e vai fazendo. Deus vai te abençoar. É sempre assim. Eu ouvi isso o tempo todo. Mas lá dentro havia uma insatisfação. Por mais que eu trabalhasse, algumas áreas trabalhava muito, resultado zero, mas fazia assim mesmo. Era cansativo, era penoso, irmãos. Em alguns casos, torturante. Torturante, mas a gente fazia, porque queria obedecer. E a gente entendia que esse sofrimento era a cruz de Cristo. Que esse sofrimento agradava a Deus. Não, irmãos. Não. Não entendeu errado. Por quê? Porque eu não vou falar o que eu falei a semana passada, não estou aqui culpando os nossos líderes anteriores, não. Porque eles fizeram muito com o pouco que eles receberam. Nós não tivemos treinamento, tivemos formação, não tivemos ensino para essas coisas. Como eu disse para vocês, ninguém nunca eu ouvi uma pregação. Eu estou na igreja há mais de 40 anos. Eu nunca ouvi uma explicação clara sobre dons espirituais. Nunca. Eu nunca ouvi. Pastor, já não pregaram sobre dom? Já. Você tem que colocar o seu dom para funcionar, você tem que ativar o seu dom. Tem gente que tem dom e está enterrando o talento. Isso eu já ouvi. Mas sentar e explicar como funciona, nunca ouvi. E, irmãos, eu sofri por causa disso. Até o momento que eu comecei a me descobrir como uma pessoa que tinha um chamado para uma área, mas estava tentando fazer uma outra coisa completamente diferente. Aí você começa a compreender porque tem coisas que não dão certo. Não é porque Deus não está com você, porque você não é de Deus, ou porque você não orou, ou porque você está em pecado, nada disso. É porque você estava no lugar errado, tentando fazer alguma coisa que não era o seu chamado. Simples assim. E você não pode fazer alguma coisa que Deus não te capacitou para fazer. Porque a Bíblia diz que é dele, por ele e para ele. Então, vem dele, através dele nós fazemos e o foco é ele. E aqui a Bíblia diz que ele deu dons para o que for útil. Um dom não é uma capacidade de fazer qualquer coisa. Um dom é uma capacidade para fazer algo em especial. Nós estudamos aquele dia aqui, no domingo na ceia, nós lemos Romanos 12. Então Paulo fala assim, se você tem dom para profetizar, então, não fala, então sirva, não, então profetize. Se você tem um dom de ensinar, então, ensine. Se tem um dom de animar as pessoas, então, anime. Se tem um dom de contribuir, faça com generosidade. Então você percebe que ele não diz que um tem que fazer o do outro. Isso é muito claro, mas ninguém nunca explicou. Então a gente acaba querendo fazer tudo. Aí eu usei o exemplo, né? Falando aqui rapidamente, que a gente virou um canivete suíço. Canivete suíço você abre, ele tem tudo. Mas ninguém consegue trabalhar sério com um canivete suíço. Quando eu falo trabalhar sério, é assim. Se você contrata um profissional para cuidar de um equipamento na sua casa, consertar alguma coisa, você espera que o cara chegue com uma bolsa, com uma caixa de ferramenta, não é assim, não? Aí tal coisa ele pega um alicate, tal coisa ele pega um martelo, tal coisa ele pega uma chave de fenda, uma chave Phillips, né? Ele vai usar a ferramenta na área dele.
Agora imagine, você contrata um cara, ele chega, bate na sua porta, vim consertar aqui a sua geladeira. Pois não, pode entrar. Ah, tá aqui, pode entrar aqui na cozinha. Aí ele tira do bolso assim um canivetezinho suíço, fala, tá bom, vou consertar, e começa a mexer. Você acha que esse cara é sério? Você achava que... Fala de verdade, você acha que esse cara é sério? Não. Ele pode até abrir uma tampa da geladeira com canivete suíço, sim ou não? Pode. Mas você acha que dá para trabalhar com isso o tempo todo? Não dá, não é sério. A gente, irmãos, virou um canivete suíço. O que é um canivete suíço? Aquele que serve para tudo, mas é assim, para improvisação, para fazer em algum momento de urgência, mas não é para trabalhar com aquilo, ser um profissional com aquilo. Esse é o problema. A gente faz de tudo e nada a gente faz tão bem feito. Por quê? Porque não é para a gente ser assim. Cada um de nós tem uma função, uma posição no corpo de Cristo. Então, quando eu encontro a minha posição, eu encontro o meu propósito. Meu propósito de vida. E se eu coloco isso para funcionar, aí eu vou investir nessa área. O que é investir nessa área, pastor? Eu vou orar sobre isso. Eu vou aprender sobre isso. Eu vou estudar sobre isso. Como assim? Ah, pastor, mas eu não tenho dom? Sim, você tem um dom. Você tem uma habilidade de Deus. Mas agora você vai investir na sua habilidade. Vai investir na sua habilidade. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Cara que joga futebol. Muito bem. O cara joga futebol. Ele tem... Vou dar um exemplo, por exemplo, do Messi, né? O Messi é um cara que todo mundo sabe que é um cara que tem talento para o futebol. Talento natural. Ele é extremamente habilidoso. Então ele sabe jogar bola muito bem. Não é mais ou menos ou bem. Muito bem. Certo? Só que além dele saber jogar bola, ele tem que treinar, ele tem que saber tática, ele tem que fazer exercício físico, ele tem que alimentar direito, tem que dormir correto, sim ou não? E a habilidade só não resolve? Para jogar uma pelada, para jogar de vez no final de semana com os amigos, serve. Mas para você ser bom, não. Não. Então o dom é uma habilidade que você tem, que Deus te deu. Mas você vai fazer o quê? Você vai investir na sua habilidade. Então, meu dom para tal área. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ler sobre essa área, vou pesquisar, eu vou ouvir histórias de alguém, vou conversar com pessoa que tem esse dom para ele me ajudar, para ele me dar alguma dica, vou aprender com alguém, vou ser discipulado nessa área, vou orar, vou fazer propósito nessa área, para eu poder começar a entender como Deus trabalha na minha vida. Qual a minha habilidade? Pastor, meu dom é esse, mas qual a minha habilidade específica? Eu trabalho, vou dar um exemplo, eu trabalho com refrigeração, mas eu conheço de tudo um pouco sobre refrigeração, mas a minha especialidade, por exemplo, é ar-condicionado. Então, eu vou saber mais sobre aquilo. Então a minha especialidade, sei lá, é geladeira. Então existe algo mais específico para mim. Então eu posso ser um professor, mas posso ser um professor de gente idosa, posso ser professor de uma área específica, pode ser professor de criança, eu posso ser professor de diversas áreas diferentes, mesmo sendo professor. Então, quando você se dedica, você fica cada vez melhor e você se encontra mais e você vai ter muito mais resultado daquilo que você está fazendo. Mas o difícil é você querer aprender tudo, estudar tudo, tentar fazer tudo e você não saber qual é o seu. Aí você se perde, você passa a vida estudando e nunca chega à conclusão de nada. E essa era a sensação que eu tinha na igreja. Porque eu lia, estudava, ia, fazia, me esforçava, corre para cá, tudo que aparecia para fazer, eu fiz. Irmão, já fiz serviço na igreja que você nunca pode imaginar. Eu já cuidei de criança na igreja. Pastor, o senhor tem dom para cuidar de criança? Não. Eu estou começando a melhorar um pouquinho agora, que eu tenho 2 filhos. Porque eu falava assim, para mim, irmão, criança é no máximo, eu gosto de criança, mas uma de cada vez. Agora eu tenho 2, tem hora que é difícil administrar. Então eu já cuidei de criança, por quê? Me colocaram para cuidar, eu fui lá e cuidei. Ué, não morreu ninguém, não machucou ninguém, graças a Deus. Não se perdeu ninguém. É verdade, irmãos, mas não é para mim. Irmãos, eu já fui, até cuidei do ciclo de oração das irmãs. Isso é papel que as mulheres fazem, mas eu fui cuidar do ciclo de oração das irmãs, porque teve um problema lá, um desentendimento entre o pastor anterior a mim. Eu fui lá por causa desse problema. Foi coisa simples.
pastor falou umas coisas, a irmã que liderava o ciclo de oração não gostou, e na hora do culto ela deu um tapa na cara do pastor, foi coisa simples. Aí o bispo Sérgio, aquele jeitinho dele, Estênio, eu preciso que você vá dirigir lá a igreja do Parque das Américas. Lógico que ele não contou o que tinha acontecido, eu só descobri depois que eu estava lá, né? Coisas do nosso finado bispo, amado bispo, né? A gente sente uma falta dele, tinha que ficar com a raiva, né? Mas ao mesmo tempo sente tanta falta dele. Então, irmãos, eu fiquei cuidando durante um tempão do ciclo de oração das irmãs até conseguir encontrar uma irmã, apaziguar o ambiente, entendeu? Então, eu já trabalhei com gráfica, com máquina offset, o que é isso? Arrumaram lá uma igreja, botaram um cara para fazer o serviço de noite, o cara tomava umas cachaças, e o bispo falava, você fica lá com ele no salãozinho, eu ficava lá, que fazer folheto para a igreja. Vocês estão rindo, né? Estou contando um pouco, irmão, das minhas situações como obreiro. Só que o cara, ele saía de um serviço de uma gráfica, aí entre o intervalo de sair do serviço e vir trabalhar à noite lá, ele tomava umas cachaças. Irmãos, e o medo do cara enfiar a mão num rolo daquele e quebrar uma mão e comer um dedo? Quem que ia tomar conta? Eu. Aí eu aprendi a usar a máquina. Aprendi, eu vi um pouquinho, perguntei, deixava o cara sentado e eu fazia o serviço. Precisou. Eu não tenho nada a ver com reforma, construção, mas até quando aumentou a igreja de Mauá, a parte da frente, no começo da igreja de Mauá, tinha uma parte que era tipo para estacionar carro assim, e resolveram construir a parte da frente. O pastor Orestes era o pedreiro. E eu fui o servente de pedreiro. Você é servente de pedreiro? Não. Mas eu fui lá ser servente de pedreiro. Faz isso, faz aquilo outro. Fui lá fazer. É o meu chamado? Não. Mas eu precisei fazer. Entenderam, irmãos? Precisa pintar lá não sei aonde, lá no alto, ninguém vai. Aí vou eu lá sentado com o rolo no meio das pernas assim, ó. Lá de cima, assim, sentado, pintando porque não tinha andaime, não tinha equipamento, não tinha nada, mas alguém tinha que fazer. Nossa, me apaixonei por pintura. Não. Mas eu fiz por quê? Porque alguém tinha que. Então, irmãos, eu estou falando de serviços gerais, mas em várias áreas do ministério da igreja eu já trabalhei. Já fui músico, por necessidade. Já fui líder do louvor durante muitos anos. Acho que a única pessoa que me viu nessa função aqui foi o Alex, né? Acho que só o Alex. Tem o Toninho e a Elaine, já fui líder de louvor, tive banda de evangelização, de rock. Você imaginou eu roqueiro? Já me imaginaram roqueiro? Então, mas já fui. Hã? Então, mas eu era líder de banda, de roqueiro. Irmão, como eu falei para vocês que eu já fiz de tudo, e um pouco mais. Mas, irmãos, nada dessas coisas me preenchia até eu descobrir que o meu chamado era para ensinar. Então, quando é para ensinar, irmãos, eu leio, eu estudo, eu pesquiso, eu vou atrás. Por quê? Porque está no meu coração, isso é minha paixão, é o que Deus me chamou para fazer. Mas levou um tempão para eu descobrir isso. Porque na nossa igreja não se tinha ênfase para ensino. Tinha muita ênfase em fazer trabalho, em fazer campanha, fazer movimento. Então, male tinha uma escola bíblica. Então, eu tinha um dom para uma coisa que não tinha lugar para mim dentro da igreja. Não tinha um trabalho desse. Então, durante muito tempo, eu fui colocado para fazer de tudo um pouco, menos aquilo que eu tinha dom. E por isso que eu me sentia... Por isso que eu falo para vocês que existem muitos dons na igreja que estão parados, não é porque a pessoa não queira trabalhar, é porque não existe o espaço para ela, porque ela não se descobriu, a gente não sabe o dom que ela tem, ela não sabe o dom que tem, então fica faltando alguma coisa na igreja que essa pessoa podia fazer, mas ela não sabe e a gente também não sabe. Então o nosso desafio não é só o de vocês, é o meu também, dos nós pastores, nós líderes, é procurar entender as outras pessoas, compreender o chamado, a vocação, a observação, a convivência. Vou dar um exemplo para você entender. Lembra quando nós começamos a falar sobre temperamento? Sim ou não? Lembra que a gente começou a falar sobre temperamento? A gente falou algumas vezes. E aí no começo, você começou a se enxergar um pouquinho. Você começou a se perceber. Em algum momento você também começou a olhar para pessoas que você convivia e falar, fulano é colega, não, isso aqui é... Não é isso ou não? Você começou a identificar. Por que a ideia não é julgar a outra? É porque você sabendo como você é,
você vai saber talvez lidar melhor com a outra pessoa do outro jeito. Então essa é a ideia do autoconhecimento. Primeiro o autoconhecimento, e pelo conhecimento geral você acaba conhecendo um pouco das pessoas com as quais você convive. A ideia de conhecer os dons é exatamente isso. Quando eu conheço os dons, há uma facilidade de eu começar a me identificar e descobrir qual é o meu. Mas se eu convivo com algumas pessoas, eu começo a perceber pela fala, pelo coração, pelo interesse, talvez pela facilidade, ou, em algum caso, pela falta de habilidade, qual é o dom ou qual não é que essa pessoa tem. Por eliminação, às vezes. Às vezes eu estou dando uma tarefa para alguém e não tem nada a ver. E eu quero ajudar essa pessoa, estou fazendo mais mal do que bem. E aí, se eu entendo que talvez não seja aquele dom, eu estou eliminando algumas coisas para poder conduzir para o que é certo. Então a ideia é exatamente essa, que a gente se ajude como igreja. Que a gente se entenda e se ajude para que a gente vá movimentando as peças desse grande quebra-cabeça para poder fazer funcionar da melhor forma possível. As partes do corpo, todas no seu devido lugar, vão gerar um corpo saudável, um corpo com habilidades, com capacidade para exercer o seu trabalho. Esta é a ideia que Deus tem para a igreja, que Paulo faz referência em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, sobre o corpo e as diversas partes. Então a função da liderança da igreja é ajudar as pessoas a descobrirem os seus dons e colocarem em prática. Porque quando eu coloco o meu dom em prática, eu ajudo as pessoas. Quando as pessoas colocam o dom delas em prática, elas ajudam as outras pessoas e a mim também. Há uma troca. Todo mundo fica bem, porque todo mundo precisa de todo mundo. Esta é a ideia de unidade do corpo. Ninguém pode viver sozinho. Eu usei o exemplo da mão. A mão tem habilidade, talentosa, tem destaque, sabe fazer muitas coisas. Mas se desconectar, se cortar esta mão, ela vai sobreviver sozinha? Não. Ela pode ter tudo. Ela tem os ossos, tem os tendões, tem tudo, tem a pele, tem tudo está aqui. Quando a conexão é cortada, automaticamente ela vai o quê? Vai morrer. Então ninguém vive sozinho ou faz nada sozinho. Não dá para fazer. Ninguém consegue ser sozinho na igreja, viver sozinho. Então eu faço e ajudo os outros. Por outro lado, os outros me ajudam. Vou continuar com o exemplo da mão. Pastor, mas o senhor falou por exemplo, você falou do baço, né? De ajudar, enfim, tão distantes. Um está como um órgão interno, o outro é visível, né? Mais fácil. Como é que a minha mão ajuda o meu baço? Porque o baço ajuda a mão, você já falou. Mas como é que minha mão ajuda o baço? Quando eu pego alimentos com a minha mão e ponho várias partes do corpo trabalho e o meu baço vai se mantendo. Se a minha mão não for trabalhar e levar alimento, dificilmente eu vou conseguir ter habilidades para conseguir me alimentar. Sim ou não? Pode até, pode, mas com muito mais dificuldade. Uma fez greve, a outra funciona, já vai ficar mais difícil. Vai funcionar? Vai, mas vai funcionar com dificuldade. Então você percebe que nós nos ajudamos. O seu dom me ajuda, o meu dom te ajuda. Assim, não é só entre o pastor e os membros e o pastor. É entre nós. Entre nós. Todos nos ajudamos. A falta de um dom vai fazendo uma falta para todo mundo, em alguma área. E assim por diante. Tá? Então é importante que você entenda que o nosso desafio é descobrir os dons e colocar as pessoas para funcionar, para trabalhar, para desenvolver o seu chamado. Vai ser bom para a pessoa, vai ser bom para a igreja e vai ser bom até para fora da igreja também. Porque uma igreja saudável, ela tem uma facilidade de atrair e de trazer pessoas para Cristo. Cumprir a sua missão como igreja nessa terra. Continuando aqui, vamos lá. A tarefa da liderança na igreja é como o desafio de montar um quebra-cabeça. Cada membro tem a sua peculiaridade,
seus dons dados pelo Espírito Santo e que tornam essa pessoa uma peça única. Mas cada peça tem o seu lugar nessa imagem, na imagem que é a montagem. Então, você é uma peça única. É uma pessoa que tem uma graça diferente. Não é melhor e nem é pior. Mas você é diferente do outro. Isso não é ruim, isso é bom. Você tem algumas partes do corpo são duplicadas. Certo? Mãos, temos duas. Mas uma mão não é igual a outra. A habilidade de uma não é igual à habilidade da outra. Assim, nós temos partes que são de duas, às vezes uma só. Mas em habilidades diferentes, intensidades diferentes. Tá? Vamos lá. Gostaria de avançar ainda usando o exemplo do quebra-cabeça. Olha essa imagem. Vire a próxima página. Que imagem é essa? Para que serve um quebra-cabeça sem desenho nenhum? Como vamos montar as peças no local certo, se não há desenho para distinguir uma peça da outra? Então você olha, você percebe que isso aqui, na hora que você olha, fala, é o desenho de um quebra-cabeça, sim ou não? Mas não tem desenho. Tem só as peças cortadas, não é? Para que serve um quebra-cabeça que não tem desenho? Esquisito, não é? Não é esquisito? Vamos continuar aqui para você entender. Esse quebra-cabeça está ao contrário, com as peças viradas para baixo. Aí você tem um monte de peça em branco que podem ser encaixadas em lugares diferentes. Então, olha para esse desenho aqui. Nós temos um monte de peça em branco, certo? Quando você olha aqui, você percebe que algumas peças até são parecidas com outras. Se você, de repente, trocar, porque esse quebra-cabeça, o desenho eu coloquei aqui para mostrar um quebra-cabeça virado ao contrário. De um lado tem desenho, sim? E se você colocar do outro lado, ele está em branco. É um papelão branco. Branco. Está lá. Certo? Então, até que você consegue mudar algumas pecinhas de lugar, que não vai fazer diferença. Por quê? Porque está tudo em branco. Branco não vai fazer diferença. Mas eu quero que você entenda isso. Ó. A próxima página diz assim. Ó. Então eu pergunto, é mais fácil montar o quebra-cabeça com as peças viradas para baixo e conseguir acertar todas as peças nos locais corretos? Quer dizer, se eu pegar as peças e virar todo para o lado ao contrário, ficar tudo branco, aí eu monto o quebra-cabeça. Você acha que é mais fácil montar? Não é mais fácil? Não? Mas está tudo branco. Não vai ter problema de tonalidade de cor. Você vai conseguir até montar. Parece mais difícil. Mas tem peça que vai encaixar em 3, 4 lugares diferentes. Ali. Mas o problema não é esse. Quando você vira o quebra-cabeça, olha essa outra imagem que está aqui. Ó. Que imagem é essa? Que tem um desenho colorido aí. Que imagem que é essa? Vai lá, gente. O que é? Irmãos, isso é um quebra-cabeça montado pelo lado de dentro. Ele não tem forma. Por quê? Você olha para cá, você vira para lá, tu vê gente virando assim, né? Virou para cá, virou para lá, olhou. Você olha, tem céu, tem natureza, não tem? Acho que tem água, tem planta, não é isso? Mas você consegue definir alguma coisa específica aí? Não. É exatamente isso. É exatamente isso. Um quebra-cabeça, quando é montado sem conhecer as suas posições, ele pode até encaixar. Mas na hora que você olha a imagem, não faz nada. Tá tudo, as peças estão nos lugares errados, mesmo que dê encaixe. Esse é o grande problema. É o grande desafio. Ó. Vamos continuar lendo, você vai entender, eu vou parar para explicar, tá? Claro que é muito mais difícil. Com as peças viradas para o lado correto, não é fácil. Imagine montar um quebra-cabeça ao contrário e acertar o lugar correto de todas as peças. Montar ele do lado branco é fácil. A questão é, você com o lado branco, você montar o quebra-cabeça, na hora que você virar, a imagem está certinho. Você não vai acertar? Nunca. Nunca.
Nunca você vai acertar. Mesmo que você encaixe as peças. Alguma peça parecida, mas que não é a peça correta, vai estar fora do lugar. Essa é a grande questão. Continuando aqui, ó. Infelizmente, é isso que tem acontecido na maioria das igrejas. Muitos pastores ou líderes estão montando o quebra-cabeça com as peças viradas para baixo. O que isso quer dizer? Nós estamos tentando colocar as pessoas no lugar certo, sem saber qual o dom que elas têm. Já não é fácil montar. Eu já perguntei aqui quem já montou um quebra-cabeça. Né? Alguns, eu já montei aqueles de criança, tem 8 peças, né, Igor? 10 peças, esse é fácil. Alguém falou, já montei com 100. O máximo que eu já montei junto com um colega foi um de 2.000 peças. Ficou mais de uma semana a gente montando, a gente vinha da aula, montava um pedaço, aí você cansa, continua, você para, ele tinha lá, o pai dele trabalhava com projetos, né, de fazer projeto de casa, e aí ele tinha uma bancada daquela inclinada, bem legal, a gente sentava lá, ficava horas tentando e fazendo, até conseguir montar. É muito trabalhoso, isso você olhando as peças. Imagine se você não sabe o que a peça tem. Você nunca vai conseguir montar perfeitamente. Esse é o problema da igreja. A gente quer que as pessoas se encaixem sem saber qual é a posição que elas têm. E por isso que nunca dá certo. Por isso que sempre alguém vai estar fora do lugar, sempre alguém vai estar destoando. Não é que aquela pessoa não é de Deus, é porque aquela pessoa está no lugar errado. Está no lugar errado. Às vezes a gente até acostuma, a gente olha e acostuma. Vai olhando várias vezes, a vista acaba acostumando. Quem chega de fora bate o olho e fala, não, isso aí está errado. Às vezes tem pessoa da igreja que percebe que algumas coisas não estão no lugar certo e a gente não percebe. Gente de fora. Vocês já tiveram essa experiência? A gente aprendeu a aceitar. Aprendeu o quê? Aceitar. Tá esquisito, pastor. Vamos orar. Você tem que aceitar, irmãos. Né? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos. Crente tem versículo para explicar qualquer coisa quando não tem explicação. Não é assim ou não? Quando a gente quer, a gente acha versículo para qualquer coisa. Né? E aí você explica para cá, explica para lá. Aí você traz uma pessoa, você traz um visitante, você traz uma pessoa de fora, a pessoa olha e aí ele faz um comentário com você. Tal coisa assim, aí você às vezes fica até chateado, não fica? Não, não é assim. Já passaram por isso? Eu já passei. Eu tô falando isso para vocês como pastor, irmãos. Porque tá faltando peça. Não é que não tem peça, tem peça que tá fora do encaixe, tá? Não tá em lugar nenhum. Tem um buraco ali. E tem peça que está no lugar errado. Então, às vezes, a gente aceitou aquilo e acha normal, a gente acostumou. Mas quem chega de fora e fala, não, alguma coisa não está certa aí. Então, irmãos, para a gente conseguir fazer o que Deus quer que a gente faça, a gente tem que procurar se encontrar. Se encontrar, entender quem nós somos. A partir do momento que eu sei quem eu sou, fica mais fácil eu saber a área que eu devo ir. Fica muito mais simples. Agora, como é que nós vamos conseguir gerar isso aí se as pessoas não sabem? Se eu não sei e você não sabe. A gente gera um senso de responsabilidade nas pessoas, que é bíblico, mas esse senso de responsabilidade, em muitos casos, faz mais mal do que bem. Eu já passei por isso. De você se sentir cobrado por alguma coisa, você se cobra, porque você ouviu, você aprendeu que tem que servir, que a parábola do talento você tem que colocar para trabalhar, porque um dia você vai prestar conta. Isso nós já ouvimos muitas vezes. E é bíblico e tem que falar. O problema é você ficar se cobrando de algo que você nem sabe que tem que fazer. Você sabe que tem que fazer, mas não sabe o que fazer. Aí você começa a fazer alguma coisa, não tem resultado. Aí parece que você não é dedicado, que você não é esforçado, que você não é de Deus, que você não orou, ou que você está em pecado. Alguns até começam a pensar, não, essa igreja não é para mim, eu tenho que ir para outro lugar, porque essa igreja não tem lugar para mim. Eu já senti isso. Mas eu perseverei, né? E fui aprendendo, e fui descobrindo. Então, irmãos,
quando a gente entende quem nós somos em Deus, qual o nosso chamado, o nosso dom, pelo menos o dom principal, eu já sei em qual direção eu devo dedicar o meu coração, a minha oração, o meu empenho ali. Se eu me descubro, eu já começo a saber para onde eu vou e eu consigo também ajudar quem? Quem está me conduzindo, quem está me liderando. Porque às vezes a gente conversa com alguém e a pessoa fala, estou aqui para servir, pastor, qualquer coisa que você mandar eu faço. Pô, isso é legal de ouvir. Todo pastor gosta de ouvir isso. Eu gosto também. Mas às vezes não é só disposição para servir, mas servir aonde? E como eu disse para vocês, durante muito tempo se disputou algumas posições na igreja porque entendia que aquilo era chamado. E aí é acúmulo de gente numa função só, batendo cabeça, e outras áreas completamente abandonadas na igreja, sem ninguém para fazer. E aí o que acontece, irmãos? Um atrapalhando o outro, gente com dom, gente sem dom, gente com dom no lugar errado, né? E aí, irmãos, vira aquela bagunça e a produtividade, o resultado do trabalho não acontece. Não funciona. Eu costumo usar muito, talvez, existem, como é que eu posso dizer assim? Existem vários exemplos, mas como a gente tem pouca opção na igreja funcionando, então fica difícil dar exemplo, porque a gente tem que dar exemplo que a gente consiga entender melhor, ou visualizar, ou trazer da memória. Então uma das coisas mais simples de perceber na igreja, por exemplo, é a área da música, já falei para vocês. Por quê, irmãos? Porque quem tem dom para música, dá para perceber rápido. Não é porque sabe tudo. Primeiro, que tem uma facilidade para desenvolver. São pessoas que desenvolvem mais rápido que outras naquilo. Outra coisa, a pessoa vai, sei lá, cantar. Dom da música tem a ver com cantar e tocar, tá? A pessoa vai cantar. Tem graça para cantar. Quando eu falo graça, né, tem uma graça para cantar. Às vezes tem um instrumento só. Não precisa ter uma banda inteira. Às vezes tem um violão, fazendo notas simples. A pessoa canta, o ambiente enche. E às vezes você tem uma banda com 8 pessoas cantando. Então tem a ver com unção. Outra coisa, tem a ver com qualificação. Deus não chama uma pessoa para fazer uma coisa e a pessoa está completamente fora. Não vai. Então, na música, começou. Desandou, irmão, o ambiente já foi embora. Já foi embora, irmão. Já foi embora. Vai embora, irmãos. Tem gente que não liga, passou para mim, tá bom. Tá, beleza, amém. Mas para a maioria, não. Então, eu estou usando esse exemplo, porque não é o único exemplo que tem pessoa fora do lugar. Tem muitas, em todas as posições da igreja, tem gente fora do lugar. E isso eu não estou falando para destruir, para tirar a fé das pessoas, é para entender que a gente tem que se movimentar. Por exemplo, eu sou da área do ensino. Pastor, você já fez de tudo na igreja? Já cuidei de igreja, que você faz tudo. Então, por exemplo, fazia campanha. Irmãos, eu não tenho chamado para esse tipo de trabalho. Pastor, você é contra? Não, irmãos, campanha é uma bênção e toda igreja tem que fazer. Libertação, campanha. Mas não é para mim, irmão, eu não tenho graça para isso. Você sabe fazer, pastor? Sei. Eu observo já conheço, já trabalhei com pessoas que faziam um trabalho muito bom. Então eu sei os detalhes, eu sei o que começa, o que tem que falar, como tem que falar, quais as áreas que devemos tocar, como é que... Eu sei, porque eu sou da área de ensino, então eu tenho facilidade de aprender. Então eu sei até os detalhes. Mas quando eu vou fazer... Você se perde, pastor? Não, eu sei certinho, o roteiro certinho eu sei. Mas eu não tenho graça para isso. Não flui. Isso não é de Deus, você não orou. Não, eu não tenho graça para fazer isso. Eu não tenho dom. Algum problema? Não. Durante muito tempo, para mim, isso foi um problema. Sabe por quê? Porque na igreja só tinha isso. Ou você era aquilo, ou você não era nada. Por isso que eu sofri na igreja. Quando eu descobri que a minha área era ensino, amém. Pronto, fiquei em paz. Entendi que era para mim. Entendeu? Então já fiquei mais tranquilo, já comecei a focar na minha área. Então, irmãos, não adianta você querer fazer uma coisa, você não tem dom, porque não vai ter resultado. Mas muitas vezes a gente faz porque alguém mandou, porque não tem ninguém para fazer,
porque a gente não sabe, a pessoa não sabe direito qual dom que tem e acaba fazendo. E sempre o resultado é ruim, ou é nenhum, ou é ruim, não vai ter bom resultado. Então, você tem que prestar atenção. O que você faz que tem resultado, que você percebe que flui, que há um... Quando eu falo resultado, o resultado proposto pelo trabalho. Por exemplo, como eu falei de Romanos 12, Paulo falou, quem profetiza, quem tem o dom de profetizar, então, profetiza. Quem tem o dom de ensinar tem que fazer o quê? Não só ensinar, mas ele tem que ensinar de uma forma que as pessoas consigam o quê? Qual o resultado esperado? Que as pessoas aprendam. Se eu louvo, o meu objetivo como alguém que tem a unção para louvar é que eu conduza as pessoas a precisar. Eu tenho que fazer isso bem, direito, mas o objetivo é que as pessoas sejam levadas à presença de Deus, com o meu louvor. Se eu sou um pregador, uma pessoa que prega, o meu dom tem que despertar as pessoas, tem que levantar as pessoas, colocar fé nas pessoas, as pessoas saem dali já dizendo, olha, vamos para isso. A pregação tem esse poder. O ensino é a informação que leva ao raciocínio para um processo de mudança. Já o pregador não é um processo, é um processo de fé, já põe a pessoa para cima, já, porque é o jeito dele. Eu não sou pregador, eu sou professor. Entendemos? Então, às vezes você termina uma pregação, alguém pregou, aí a pessoa fala assim, o que foi lá? Foi uma benção, não, a pessoa sai toda animada, enfoguetada, mas ele não tem um conteúdo guardado, ele simplesmente sabe que tem que fazer alguma coisa. Porque o pregador tem a coisa da urgência. Já o que ensina, ele ensina alguma coisa, as pessoas têm que raciocinar, pensar, é um processo. Sai dali, a pessoa talvez não saia toda enfoguetada, mas ela sai dali já com uma ideia, ó, preciso caminhar para cá, daqui para lá, daqui para cá. É um processo de mudança de mente. É assim que funciona. Então, irmãos, quem evangeliza? Qual o resultado esperado? Ah, ele bateu em 50 casas. Não, qual o resultado esperado? Que as pessoas abram o coração para Jesus. Ele não evangeliza para as pessoas saberem que Jesus é o Salvador. Ele evangeliza para que as pessoas sejam salvas. Talvez se um professor bater na porta de alguém e falar, olha, Jesus assim, assim, a pessoa fala, olha, Jesus isso, olha, ele vai saber muita informação. O evangelista, ele não quer que a pessoa tenha as informações, ele quer que a pessoa faça o quê? Seja salvo. Percebeu? Todo trabalho tem um objetivo. Se você vai limpar, qual o resultado esperado? Sério? Quando você vai limpar, o resultado esperado é o quê? Fique limpo. Irmãos, é uma coisa tão simples, mas por que eles têm dificuldade? É uma coisa simples, é isso que Paulo está dizendo em Romanos 12. Então a ideia é essa. E o que eu preciso que vocês me ajudem nesse processo? Que vocês procurem entender, ter consciência de quem vocês são em Deus. Quando fala são, pastor, nós somos filhos de Deus, sim, mas qual a sua posição no corpo? Pastor, eu não sei. Comece a orar sobre isso. Comece a pesquisar. Olhe com sinceridade para você. Quando eu falo orar com sinceridade, olhar com sinceridade, procure ver as coisas que queimam o seu coração, aquilo que você tem mais desejo no coração para fazer para o reino de Deus, para a obra de Deus, aquilo que queima o seu coração, aquilo que te incomoda, a falta disso na igreja. Geralmente, o que nos incomoda, a falta, tem a ver com o nosso dom. Poderia ter mais isso, poderia ter mais tal coisa. A gente não está tão dedicado a tal coisa. Então, você percebe que geralmente aquilo que mais nos apaixona na igreja é aquilo que a gente sente mais falta. Tem a ver com o nosso dom. Então são ferramentas. Existe um teste que alguns já fizeram, né? Eu quero fazer com vocês também. Estamos programando a data agora em julho, né? E aí vamos fazer para uma quantidade, não dá para fazer para todo mundo, por questão de espaço. Eu quero fazer um negócio bem legal aqui, bem organizado, em 2 etapas. Uma etapa para fazer a avaliação dos dons, uma etapa para voltar com o resultado, porque no meu caso, para eu poder
cuidar de tudo isso, levantar as informações depois que vocês preenchem as folhas, é bem trabalhoso. Nós já fizemos com algumas pessoas, principalmente com alguns da rede de jovens. Dá um trabalho, não dá, Igão? Igão ajudou a gente, Vivi, algumas pessoas nos ajudaram aqui a fazer esse trabalho, irmãos. É bem dedicado, prestar atenção. Então, nós vamos fazer em 2 etapas. Uma primeira etapa, uma segunda etapa. Quando eu falo 2 etapas, com as mesmas pessoas, tá? Porque é para ajudar vocês a conhecer o seu dom. Porque quando você conhece, você sabe aonde você vai se dedicar, aonde você vai se empenhar e aonde você precisa se desenvolver como igreja. Isso vai te ajudar bastante e vai nos ajudar também. Ajuda você, porque você vai ficar bem na sua área, e vai nos ajudar como liderança da igreja, porque se a gente conseguir encaixar as pessoas nos lugares corretos, a gente vai ter uma fluidez melhor na igreja. A coisa funciona melhor, o andamento da igreja funciona melhor, o trabalho funciona melhor, tudo flui melhor. É bom para todo mundo, para a liderança e para os membros da igreja. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Tá bom? Aqui, Efésios 4, versículo 2, a gente lê o 11, o 12, e o 13 diz assim, ó, desse modo, todos nós, desse modo o quê? Não era só Paulo, não, todos nós chegaremos a ser o quê? Um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Então, conhecer e colocar os nossos dons em prática vai trazer o quê? Aqui diz que vai resultar o quê? Vai trazer unidade. Vamos ser um na nossa fé. Vai trazer unidade e vai nos aproximar mais do Senhor, que vai fortalecer o nosso conhecimento do Filho de Deus. E diz mais, e assim seremos pessoas o quê? Maduras. E alcançaremos a altura espiritual de Cristo. E assim seremos pessoas o quê? Maduras. A maturidade vem em conhecer o seu chamado, o seu dom e colocar ele para funcionar. Porque daí nada abala você, te dá um nível de maturidade. Porque qual é o problema do conceito da infantilidade que a gente fala? Primeira coisa de uma criança, ela acha que tudo é para ela. Quanto mais novinho o bebê, o mundo gira em torno dela, não é assim? Ela está com fome, fez xixi, fez cocô, não quer saber se é de madrugada, se a mãe dormiu tarde, se vai levantar cedo, não é assim não? Ela faz o quê? O que ela faz? Ela espera, não é? Vamos esperar. Ela faz o quê? Chora, não quer nem saber. Ela quer estar limpinha, ela quer ter carinho, ela quer ter alguém para balançando, ela quer mamar no peito, não é assim não? Ué, a vontade dela é querer. Quando uma pessoa chega na igreja, ela é assim. Ela é desse jeito. O pastor tem que orar por ela, os irmãos têm que abraçar, enfim. Só que tem gente, irmão, que tem a síndrome de Peter Pan, nunca cresceu. Quer ser menino, quer viver. Como é que chama? É terra do nunca, não é isso? Não? É terra do nunca, né? Oi? É terra do nunca, que chama, né, do Peter Pan, né? A terra do nunca. Quer dizer que lá todo mundo é criança, ninguém tem responsabilidade, ninguém tem que trabalhar, vamos só divertir, não é assim, não? Tem crente que está assim. Vamos vir na igreja para receber a alegria, amém, vamos abraçar os irmãos. Tá. Não, irmãos, a gente tem que amadurecer, tem que crescer. E amadurecer significa assumir responsabilidade, saber que você tem compromisso. Se você recebe, mas você também produz. Isso é maturidade. Então, irmãos, a gente fica de uma maneira que é todo mundo querendo atenção. Eu já citei aqui para vocês que tem um autor, é um pastor argentino, já ele escreveu isso na década de 60, muito tempo, chamado Juan Carlos Ortiz. Ele escreve sobre discipulado, alguns de vocês já até leram alguma coisa dele. E eu indico para que você leia. Ele tinha uma igreja, ele e a esposa trabalhavam muito. E ele chegou numa quantidade, tinham 500 membros. É uma igreja grande.
E ele não estava aguentando mais ele e a esposa. Era dia e noite trabalhando, cuidando de gente, e gente ligando, gente atrás, e corre, vai, faz coisa. E um dia ele fez um desabafo com Deus. Senhor, não estamos aguentando mais. É tanto problema para resolver, é tanta coisa. Essa igreja que o Senhor me deu. Né? Aí Deus falou para ele assim, você não tem uma igreja. Você tem um berçário. Deus falou para ele, você não tem uma igreja, você tem um berçário. Todo mundo quer leitinho, todo mundo... Né? Alguém já trabalhou em fraudário aqui? Fraudário? Ou em algum lugar que tinha, sei lá, umas 8 crianças, 10 crianças? Não? Ninguém? Já, Lucinha? Irmãos, quem trabalhou em maternidade, já trabalhou, sei lá... É assim, tem um chora, acorda todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Um chora daqui, outro chora de lá, acorda daqui. Bom, imagine um berçário com 100 crianças. Todo mundo querendo que troque, todo mundo querendo mamar, todo mundo querendo atenção, querendo carregar no colo. Fica doido. Fica doido. Então, irmãos, olha aqui para mim, presta atenção. A minha ideia é trazer esclarecimento. Não se sinta em nenhum momento ofendido, por favor. A minha ideia não é ofender ninguém, pelo contrário, é trazer esclarecimento. Tá? Porque quando a gente não sabe, a Bíblia chama isso de ignorar, ignorância. Ignorância não é xingamento, ignorância é um fato. Eu não sei alguma coisa, eu sou ignorante em alguma área. E a ideia, irmãos, presta atenção, da ideia de se ensinar é trazer conhecimento, esse é o meu dom. Esse é o meu dom, então eu tenho que fazer isso. Tá? Eu tenho que trazer o esclarecimento. Em algum momento eu falo umas coisas duras, mas não entenda isso como uma coisa pessoal, nenhuma ofensa. Pelo amor de Deus. A ideia é que a gente tenha o conhecimento para poder viver o que Deus quer. Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu vivi muito tempo sofrendo por não conhecer alguma coisa. Quando eu conheci, aquilo me libertou. Me deu paz. Então, quando você conhece quem você é, já é o primeiro passo. Quando você começa a caminhar na direção que você foi chamado, você amadurece porque você entende que aquilo é a sua responsabilidade. E quando você assume responsabilidade, você está no caminho da maturidade. O caminho da maturidade passa por assumir responsabilidades, primeiramente por você. Você tem que ser responsável primeiramente por você. Né? E depois, crescendo um pouco mais, você pode ser responsável por outras pessoas ou por áreas de outras pessoas. Mas primeiro comece por você. Né? Como é que você pensa, por exemplo, um filho numa casa que não trabalha, que não produz, que a mãe faz tudo, aí você pensa assim, ele vai casar e ele quer ter filho. Como é que a sua cabeça fica pensando, meu Deus, ele não cuida nem dele, como é que ele vai cuidar de esposa, como é que ele vai cuidar de filho, não é assim ou não? Sim ou não? Por quê? Primeiro passo da maturidade é você começar a cuidar de si, a entender quem você é, acertar a sua vida. Não é ser independente, todo mundo depende de alguém em alguma coisa. Mas assim, você assumir responsabilidade, você trazer para você a coisa. Eu trabalho numa casa, graças a Deus minha mãe e meu pai têm um salário, têm a casa. Mas o que é ser um filho maduro? Um filho maduro é aquele que está numa casa, pode ser que no padrão brasileiro, filho sai de casa para casar, não é assim? A maioria, padrão geral. Nos Estados Unidos é o seguinte, vai para a faculdade, não volta mais para casa. Tchau. Foi para a faculdade, esquece do pai e da mãe, aparece só em feriado e de ação de graça e Natal. Não é isso não? Acabou. É a cultura deles. Aqui no Brasil o filho fica na casa. Até ele casar. Não é assim não? Pô, mas a minha mãe e meu pai mantêm a casa. Como é que assume a responsabilidade? Você está estudando? Se você não trabalha, você tem que ser um bom aluno. Já que você não trabalha, estuda direito. Não fica matando aula, não fica enrolando, vai ser um aluno excelente. Começou a trabalhar, uma parte do seu dinheiro ajuda na sua casa. Isso é ser responsável. Não fica escorado no seu pai e na sua mãe. Ah, mas não precisa, eles já pagam as contas sempre pagadas. Não. Eles podem até tocar fogo no dinheiro. Não importa. Você tem que dar uma parte do dinheiro para eles. Isso é assumir responsabilidade.
Isso é virar, isso é crescer. Crescer não é só no tamanho. Não, eu sou dono da minha vida agora. Não é assim não. Agora ninguém manda em mim. Amadurecer significa assumir responsabilidade, ter compromisso, ajudar, mas não precisa, eu ganho tão pouco, meu pai ganha mais que eu. Não, mas é um pouquinho. Ajuda lá um pouquinho. Paga uma conta, falando, a partir de agora a conta da internet, eu uso bastante, eu vou pagar a conta da internet. Vou pagar a conta de luz. Vou ajudar. Ah, tenho o meu vale alimentação. Mãe, tá aqui, ó. Ajuda a fazer as compras do mês. É assim que é gente responsável. Isso demonstra maturidade. Se a pessoa está pronta. Se ela dá um passo para uma vida sozinha, morar sozinho ou casar, essa pessoa vai ter responsabilidade. Fique esperto, você que está pensando em arrumar alguém para casar. Não é só para homem não, para mulher também, tá? Vê só, como é que essa pessoa se comporta para saber que ela vai se comportar com você depois. Já fica esperto, é assim. Então, voltando para o nosso tema aqui, eu não sei nem porque eu falei isso, mas falei, tá bom. Voltando aqui. Então, assuma a responsabilidade. Comece a entender, comece a procurar trabalho, coisa o que fazer, áreas que você tem interesse, busque, aprenda, compre livro, invista, faça curso, se vira. Por quê, irmãos? Paulo fala lá em Romanos, né? Desculpa, em Coríntios. Irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes. Então, o que Paulo está dizendo? Corre atrás. Quando Paulo fala para Timóteo, ative o dom, não fala assim, eu vou ativar seu dom, Timóteo. Deus vai ativar o seu dom. É para você, Timóteo, ativar o seu dom. Eu já orei por você. O Espírito Santo já te deu o dom, agora você vai ter que ativar. Então a gente quer que todo mundo faça tudo. Irmãos, por nós, o nosso lugar, para fazer o nosso lugar, não. Tem coisa que alguém tem que me ajudar, porque eu não sei. Mas eu tenho que ter a disponibilidade de correr atrás, pelo menos, ó, por favor, me ajuda. Aí, se o pastor quisesse me ajudar, ele me ajudava. Eu quero te ajudar, mas você vem buscar ajuda? Eu tenho que entrar na sua mente e descobrir que você quer fazer para tentar te forçar a fazer o que você não quer fazer. Não tem como. Não tem como. Então, irmãos, como igreja, como pastor, eu estou ensinando você, estou despertando você. Outra coisa para te ajudar que me ajudou. Eu estou passando para você o que me ajudou. É fazer uma avaliação de dons. Você pelo menos já descarta algumas áreas que não tem nada a ver com você e já sabe na direção que você vai. Já facilita bastante. Porque é um fato bíblico. Em vários lugares da Bíblia, mas Jesus principalmente falou isso de diversas maneiras. Todos nós iremos prestar contas da nossa vida no último dia. Quando ele fala da parábola do administrador, ele está falando disso. Quando ele fala lá em João 15 da videira e dos galhos e das uvas, está falando disso. Quando ele fala em Mateus da parábola dos talentos, está falando disso. Quando Paulo fala dos dons, fala disso. Então não é um versículo isolado na Bíblia, não, irmão. Jesus falou várias vezes sobre prestação de contas. Várias vezes. Sobre compromisso, sobre se envolver. Você tem isso na Bíblia toda, mas estou falando do Novo Testamento, que é a nossa realidade. Você tem isso nas cartas, você tem isso nos evangelhos, Jesus ensinando. Então isso é um fato. Todos nós prestaremos conta da nossa vida aqui, do que nós fizemos com o que Deus nos deu. Se eu tenho consciência, se eu sei que a Bíblia diz, eu creio, a Bíblia é verdade? Creio. Que o Evangelho é verdade? Que está escrito na Bíblia que Jesus falou é verdade? Eu acredito, pastor. Então, amém. Se acredita, tá bom. Eu acredito nisso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que dar meu jeito. Eu tenho que procurar aprender. Como é que eu faço? Para onde eu vou? Então, tem coisas, talvez você não tenha uma noção. Pede ajuda. Pede socorro. Pede apoio. O que eu posso fazer por você é te ajudar naquilo que eu aprendi. Não é que alguém passou para mim para me ajudar. De tanto eu procurar, eu acabei encontrando. Porque eu queria encontrar uma resposta que eu não tinha. E quem estava comigo, meus líderes, não tinham essa resposta. Então, eu procurei até encontrar.
Então, irmãos, não estou desfazendo meus líderes não, que o foco deles não era esse, tá? Então, irmãos, eu aprendi isso. Faz uma avaliação de dons. Invista nessa área. Você vai perceber que a sua mente vai mudar, a sua disposição vai mudar, a sua vontade vai mudar e, principalmente, os resultados vão começar a aparecer. Porque a gente trabalha para ter resultado. Ninguém trabalha só para trabalhar. Ai, eu trabalho, mas eu não ligo. Se você trabalha por resultado. Resultado, ó. Qual é o resultado? Se você é vendedor, você tem que fazer o quê? Vender. Esse é um resultado da sua profissão de vendedor. E qual é a sua recompensa? Salário, comissão. Percebeu? Então nós temos duas coisas. Eu trabalho para ter um resultado. Se eu ensino, eu preciso que as pessoas aprendam. Esse é o resultado. Né? Agora, se eu estou fazendo isso com amor, Deus irá me recompensar, porque eu ensinei o melhor que eu pude. Se você evangeliza, qual é o resultado esperado? Que as almas se salvem, que pessoas venham para Cristo. A sua recompensa vem de quem? De Deus. Ele vai recompensar você. Tá? Então, é assim que funciona. Às vezes a gente espera a recompensa. Não, a nossa recompensa vem diretamente de Deus. Mas eu tenho que trabalhar com resultado, esperar um resultado. Eu não faço só para fazer. Se eu canto, o meu resultado esperado é que as pessoas cheguem à presença de Deus. Se eu prego, o resultado esperado é que as pessoas sejam despertas para algo, para fé, para esperança, para confiança. Se eu ensino, o resultado esperado é que as pessoas aprendam. Aprendam princípios e se desenvolvam e cresçam. Entenderam, irmãos? É assim que funciona. Nunca trabalhe não esperando resultado. Sempre que você propor alguma coisa, espere um resultado. Isso é bíblico. Espere um resultado. A recompensa, Deus é que sabe quando vem e como vem. Mas o meu trabalho aqui tem que ter resultado. Eu preciso ver o resultado do meu trabalho. Entenda isso é importante. Se você trabalha e não vê resultado no seu trabalho, alguma coisa está errada. Estou dizendo que você esteja errado ou é pecado. Não, irmãos, alguma coisa não está bem. Está faltando alguma coisa. Talvez você não está desenvolvendo direito o seu dom, talvez não seja o seu dom, talvez você está exercendo uma função que não é sua, mas todo resultado, todo trabalho se espera um resultado. Se eu sou agricultor, eu planto, eu espero o quê? Colher. A recompensa é o quê? É o dinheiro que vai vir que eu vou vender a minha colheita. Entenderam a comparação? Vocês estão entendendo? É assim, ninguém trabalha sem um resultado. Você percebe que gente que é assim, é gente que não vai para frente, gente que não dá certo na vida. Gente que trabalha sem esperar resultado. Independente da sua profissão. Se você trabalha, eu trabalho de faxineiro. Se o seu trabalho é faxineiro ou faxineira, qual é o resultado esperado? Limpeza. Né? Você trabalhou para faxinar um lugar, qual é o resultado esperado? Limpeza. A recompensa é a sua diária, o valor que você cobrou, que vão te pagar, enfim. É assim que a vida funciona. Espiritualmente também é assim. A nossa recompensa na Bíblia chama galardão. Recompensa que Deus irá nos dar no último dia. É uma recompensa. Galardão, reinar com Cristo, enfim. Deus vai fazer isso. Mas a gente trabalha nessa vida esperando resultado. Se você trabalha e não tem resultado esperado, você não vai ser uma pessoa completamente feliz. Não é porque você trabalha só olhando o resultado, mas o resultado diz que você trabalhou direito. O resultado diz que você está trabalhando direito. Se não acontece, isso causa uma frustração. E a gente tem muito crente frustrado na igreja, infelizmente. Continuar aqui para a gente encerrar, porque o horário já avançou. Eu falei aqui, né? Infelizmente é isso que tem acontecido na maioria das igrejas. Muitos pastores e líderes estão montando o quebra-cabeça com as peças viradas para baixo. É exatamente isso. Quando a gente não sabe qual é o nosso dom, ou quando nosso líder também não sabe qual é o nosso dom, é como se ele tivesse um monte de peças de um quebra-cabeça viradas para baixo, peças em branco.
Essas peças podem aparentemente encaixar aqui, podem entrar ali, mas quando você vira o quebra-cabeça, vai descobrir que a imagem está completamente errada, como o desenho que nós mostramos aqui. Vamos lá para a última página? Olha essa imagem. O quebra-cabeça está todo montado, mas não está legal. Não dá para ver a imagem corretamente. Está tudo embaralhado, tudo bagunçado. Sabe por quê? Porque esse quebra-cabeça foi montado ao contrário, sem saber exatamente o desenho que tinha cada peça. É desse jeito quando um líder quer organizar uma igreja sem saber o dom das pessoas. Quando esse líder coloca uma pessoa para exercer um cargo, uma função, passa um tempo, 6 meses, 1 ano. Tem gente que é insistente. Fica 2 anos, 5 anos e o trabalho não o quê? Avança. Não é falta de trabalho. O trabalho não tem o resultado esperado. Nesse período perdido, muito trabalho deixou de acontecer naquele projeto que foi investido. Foi gasto muito tempo, não foi para frente, não decolou. Assim, então sobram frustrações de ambas as partes, tanto do líder quanto daquela pessoa que se dedicou tanto, mas não obteve resultado. Quantas vezes nós ficamos frustrados? Vamos dar exemplo, eu como líder, põe alguém para uma tarefa e essa tarefa não vai para frente. Passa tempo, e a coisa não vai. Você fica meio frustrado, fala, pô, não deu certo. Por outro lado, a pessoa que estava lá trabalhando do outro lado, tentou fazer o melhor que ela podia, se esforçou. Mas se ela não tinha dom, não era preguiça, não era má vontade, não. Também não deu. Aí eu fico frustrado com ela, fica frustrado comigo. Às vezes, uma capacidade muito boa desperdiçada que está sendo gasto com coisa que não era para ser. Fica um ambiente desgastado dentro da igreja. Tem muita gente frustrada dentro da igreja. Quando eu falo frustrado, é frustrado porque foi colocado para fazer muitas coisas e as coisas não deram certo. E no final é assim, ó. O pastor, vamos dar exemplo, o líder fala assim, fulano, botei fulano para fazer a coisa, não deu certo. Fulano não é dedicado, não orou, não trabalhou, não se esforçou. Aí você que trabalhou, se esforçou, fica ofendido. E por outro lado você fala assim, né, o pastor também não me apoiou, não me ajudou em nada. Nenhum dos dois tem culpa. Entre aspas, não tem culpa, porque um colocou na posição que não era, o outro também está fazendo uma coisa que não foi feita, que não era para ele fazer. Então, às vezes até desgasta a relação de líder, às vezes tem uma amizade, uma proximidade de um líder com uma pessoa, passa um tempo, em vez de melhorar, ficar mais íntimo, o discipulado ser mais forte, vai enfraquecendo o discipulado. Já viu isso acontecer na igreja? Muitas vezes. E um reclama daqui, outro reclama de lá. Então, irmãos, a eficiência está ligada diretamente à nossa capacitação. A nossa capacitação é o nosso dom. Então, o nosso dom vai nos dar capacitação para ter alguma coisa com eficiência. Para ter resultado. O dom é para ter resultado. Se não tem resultado, ou não estou trabalhando, ou eu não tenho dom para fazer aquilo. Isso é claro. Espera-se resultado daquilo que está sendo proposto. Lembre-se sempre, resultado demonstra que a coisa está sendo feita da maneira correta. Tá? Então, é isso que eu quero chamar a sua atenção, para a gente poder despertar. Pastor, vou repetir, o que eu posso fazer por você é continuar ensinando, despertando você, propondo algumas coisas que te ajudam a conhecer o seu dom. A partir do momento que você conhece o seu dom, aí você me ajuda. Como é que você me ajuda? Você me ajuda compartilhando comigo qual é o seu dom. Ou comigo, ou com seus pastores, ou com seus líderes. Porque daí a gente começa a acertar as posições. Colocando cada um para fazer uma coisa, para fazer outra, organizando de uma forma que tudo flua bem. Vai ficar bom para você, vai ficar bom para mim, consequentemente vai ficar bom para todo mundo. Todo mundo fica bem. Esse é o objetivo. Fala mesmo. A gente fica guerreando entre nós e a guerra é contra o capeta, não é contra a gente. Um brigando com o outro, reclamando do outro. Não. Nossa luta é contra as trevas, contra as forças do mal. Nós temos que nos unir com uma máquina que todas as peças estão no seu devido lugar. Todas as engrenagens encaixadas, a máquina vai trabalhar e vai produzir.
É isso que Deus tem sonhado para a nossa igreja. Fala amém, irmãos? Esse é o nosso tempo, irmãos. A igreja, ela vive momentos, fases. Então tem fase que é uma fase do sobrenatural, do poder, da unção, fase disso, daquilo, de movimento, de crescimento. Nós estamos numa fase de ajustes. Fala amém, irmãos? É uma fase de ajustes. Ajustar, organizar, para a gente poder avançar em nome de Jesus. Fala amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar? Qual a nossa oração, pastor? Diga, Senhor, me ajude. Eu quero conhecer o meu propósito, o meu dom, o meu chamado. Me ajude a conhecer e a colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. É assim que você conversa com Deus. Seja sincero, fala, Senhor, eu não tenho nem ideia para onde eu vou. Senhor, eu não sei exatamente o que fazer. Abra o seu coração, diga a verdade para Ele. Abra o seu coração e diga o que você sente, o que você está passando, as suas frustrações, as suas expectativas, os seus sonhos. Converse com o Senhor. Não somente agora é só uma oração nesse tema, mas faça isso diariamente, até que você encontre o seu propósito de vida e coloque ele para funcionar. Aí você vai entender exatamente tudo que eu estou falando para você. Mas faça algumas coisas por fé, conhecendo o que diz a palavra, obedecendo o que diz a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite. E nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um tempo de aprendizado na Tua casa e na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos despertar como igreja, como Teu povo, como os Teus filhos na Tua casa. Este é um tempo que o Senhor está nos preparando, Senhor, para nos organizarmos, Senhor, para acertarmos as peças, cada uma no seu devido lugar, Senhor. Cada parte do corpo encaixado da forma correta, para que nós possamos ter uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja poderosa, uma igreja abençoada, uma igreja, Senhor, que saiba como lidar, tratar e cuidar de todas as pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós lhe pedimos, meu Deus, que o Senhor venha trazer a revelação do Teu propósito para cada pessoa que está aqui, segundo o Seu chamado, segundo o Seu dom, segundo o propósito que o Senhor tem, meu Deus, para cada vida. Em nome de Jesus, abra a mente dessas pessoas para que eles recebam a Tua verdade. Coloca neles o desejo, Senhor, de conhecer a Tua vontade, o desejo de cumprir o chamado e a vocação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja comprometida com a Tua vontade. Não queremos só fazer coisas, trabalhar muito, trabalhar e não ter resultado. Pai, não há problema no trabalho, o problema é não ter resultado. Então nós te pedimos, Pai, nos dirija, nos conduza, nos coloque cada um na nossa posição, Senhor, como o Senhor sonhou e projetou para cada um de nós, mesmo antes de nascermos, o Senhor já tinha um propósito para nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor Espírito Santo, para que possamos encontrar neste propósito, para que sejamos uma bênção, servindo ao nosso próximo com o nosso dom, meu Deus, o nosso próximo nos servindo com os seus dons, para que sejamos uma igreja equilibrada. Leva-nos à maturidade, a assumir compromisso e responsabilidade. Nós lhe pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar, queridos.